Boa noite a todos. Boa noite, eu sou Luciana Pesce aqui da Sol Lazer Piscinas e estamos começando agora mais uma live. Boa noite a todos que estão entrando, ao Marcos, o Luan, a Thalita, o Walter, a Maria, o Fernando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quem puder escrever para mim a cidade é legal, tá? Eu gosto de saber de onde vocês são, de onde vocês estão, né? Boa noite, Rose. Boa noite a todos. Boa noite, Fernanda, Roberta, Emanuele, Maísa. O Luciel é de Coxim, Mato Grosso do Sul. Boa noite. Ai, que legal. A Fernanda de Mauá. O Fernando, gosto muito das suas explicações. São Paulo, capital. Que legal, Fernando. Obrigada. Maria de Atibaia. Wellington, São Paulo. O Fábio é de Goiânia. O Ronaldo é de Carazinho, Rio Grande do Sul. Boa noite a todos. Para quem não nos conhece, o meu nome é Luciana. E a nossa empresa é a Sol Lazer Piscinas, situada na cidade de Atibaia, tá bom? Atibaia é interior de São Paulo, um interior bem próximo à capital, estamos a 50 quilômetros de São Paulo. Boa noite a todos. A Roberta é de Castilho, São Paulo. Boa noite, Gisele. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. E hoje nós vamos falar nessa live, eu vou responder as perguntas de vocês. A Mari é do Equador. Boa noite, Mari. Boa noite, Alessandra. Pessoal, se vocês quiserem encaminhar essa live para alguém, é através desse aviãozinho, tá? Lá na lateral direita embaixo tem uma flechinha, né? Um aviãozinho, você clica ali e manda a live para alguém. Você manda para pessoa por mensagem, tá? Se precisar, se quiser mandar para alguém, é dessa maneira que vocês fazem o compartilhamento. E se vocês tiverem perguntas para mim, manda, por favor, por esse ponto de interrogação. Fica na lateral direita embaixo. Tem a câmera, um bonequinho e tem esse pontinho de interrogação. Você clica ali, escreve a sua pergunta e ela fica registrada ali, eu vou respondendo, tá bom? E vai funcionar assim, o Patrick, através do Instagram Sol Lazer Responde, vai dando essas informações que eu tô dando agora no começo da live para as outras pessoas. Então, conforme as outras pessoas forem entrando e escrevendo no feed, ele vai pedindo para a pessoa mandar a pergunta pelo ponto de interrogação. Desta maneira, eu consigo ali, olhando lá, compartilhando com vocês e respondendo, tá bom? Boa noite, Marcos Pesce, meu maridão. Boa noite, Dilma. Boa noite a todos. Eu vou começar essa live da seguinte maneira. Eu vou começar mostrando para vocês alguns lançamentos de estampas de vinil e vou passar para vocês os prós e os contras, tá bom? Dessas estampas. Então, conforme o tamanho, o formato da piscina de vocês, fica mais interessante determinados tipos de estampas. Boa noite, Isaac. Buenas noites. Olha que chique o Isaac. Isaac é bilíngue, né, Isaac? É o nosso ajudante ali na Sol Lazer. Vamos lá, então vou começar mostrando para vocês as estampas, tá bom? Os lançamentos. Para quem não conhece, a piscina de vinil ela é construída em alvenaria e revestida com o vinil, tá?
E esse vinil tem diversas estampas, uma diferente da outra, e é isso que eu vou mostrar para vocês. O lançamento que foi agora em julho, tá? Olha, nós tivemos 6 lançamentos agora em julho. Essa daqui, ó, chama Trancoso essa estampa. Você vê que ela é meio azulada, meio esverdeada e tem um pouquinho de cinza. É uma estampa muito bonita, chama Trancoso, tá bom? Só que ela é bem diferente, bem assim, desenhada. Essa é a segunda da mesma linha, tá bom? Essa estampa aqui chama-se Maragogi. Tá vendo? Ela tem um pouco de azul, um pouco de cinza e tem marrom também. Então, ela é muito diferente, é uma estampa bem diferente, é para pessoas que gostam de coisas bem diferentes. Muito linda também. Agora da linha dos pastilhados, tá? Tem essa daqui, ó, que é a Ilha Grande. Tá vendo? É um azulão, é um azul bique, né? Mais ou menos um azul bique, olha que linda. E da mesma linha dessa, tem essa daqui, que é um tom esverdeado, que também é muito linda. Essa daqui tem o nome de Jalapão. Tá vendo que linda? E também mais esses 2 lançamentos aqui, que é o Topázio Green e o Topázio Blue. Tá vendo? É da mesma linha, só que uma é verde. Essa daqui é o Topázio Green. E essa daqui, Topázio Blue. Tá bom? E eu vou explicar algumas coisas pra vocês referente à estampa de vinil, tá? Veja bem, esse tipo de estampa aqui, ó, que são as pastilhas. São as pastilhas bem definidas e com rejuntes de cor bem diferente das pastilhas. Essas estampas, vocês têm que ter a seguinte ciência: se for em cada recorte, em cada corte, cada solda do vinil, tá vendo, ó? Ela vai dar diferença na pastilha. Não que isso não fique bonito, tá? Mas para quem é muito detalhista, tem que ter essa ciência. Depois eu postei no feed alguns exemplos para vocês, tá bom? Tem a postagem lá. A capa é a piscina pronta, mas se vocês rodarem, a foto é bem dessas áreas que eu tô falando para vocês, que são as emendas do vinil, para vocês verem como fica, tá bom? Então, essas bem definidas assim, ó, que são a pastilha e o rejunte de uma cor bem diferente, aparece essas emendas, tá? Porque o vinil, ele é feito um corte em solda. Então, aonde corta e solda, fica, não tem como casar as pastilhas, elas não ficam super casadinhas, então dá essa diferença. Não fica feio, tá bom? Só fica diferente, então precisa ter essa ciência. O que já não acontece, por exemplo, com as estampas que, olha, o rejunte é praticamente da mesma cor que as pastilhas. Então, não fica perceptível isso, tá bom? E eu gosto também de 2 estampas que não são lançamentos, mas você vai ver ali no feed que essas 2 estampas são as estampas que menos aparece essas emendas de solda eletrônica, tá bom? Que é essa daqui, ó, Stone Green, Natural Stone, né? Tem fábrica que chama Stone Green, tem fábrica que chama Natural Stone, mas é esse Stone no tom esverdeado.
E o Stone em tom azulado, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de escolha de vinil. É algo que sempre as pessoas perguntam e querem saber. É algo bem pessoal, tá? O importante é isso, é algo bem pessoal. Cada um tem um gosto, cada um tem uma maneira de ser. E isso sempre tem que ser respeitado, tá? Aqui na Solazer, eu sempre falo para os nossos consultores não escolher vinil para o cliente, né? Passar essas dicas para eles e deixarem eles escolherem o que é melhor para eles, tá bom? Se vocês tiverem perguntas para mandar a respeito de escolha de vinil ou qualquer outra pergunta, usem por gentileza o ponto de interrogação, tá bom? Fica na lateral direita, embaixo. Eu vou começar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? O Betinho perguntou o seguinte: eu moro em Pernambuco, vocês fazem este trabalho em todo o Brasil? Betinho, a construção civil nós atendemos até 250 quilômetros de Atibaia, tá bom? As demais regiões do país nós conseguimos atender através do e-commerce, tá? solazershop.com.br, com fornecimento de equipamentos, acessórios para piscinas e saunas, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Rosimari Souza Reis. Posso colocar azulejo em pastilha? Azulejo e pastilha? Se eu quiser trocar o restante de vinil, posso colocar azulejo, a pastilha. Já comprei um pouco. Se eu quiser colocar o restante de vinil. Não é recomendado, né? Você colocar metade da piscina de azulejo, metade de vinil? Não é recomendado não, tá? Você ou coloca o azulejo, se você construiu essa estrutura para azulejo, tá? Porque tem pessoas que acham que podem construir a piscina para receber o vinil e depois colocar azulejo. Isso não é possível, tá? São formatos de construção totalmente diferentes, tá bom? Estruturas totalmente diferentes uma da outra. Se você construir a piscina para vinil, ela vai ter que ser sempre vinil, tá bom? Obrigada por sua pergunta. O Júnior Cláudio 2020 está perguntando o seguinte: qual o valor de uma piscina 8x4? Sabendo que o material de construção é por nossa conta, moro em Extrema. Júnior, eu sempre falo o seguinte: não é possível passarmos preço pela live, tá bom? Porque é necessário, assim, alguns detalhes aí da sua obra para a gente fazer um orçamento personalizado. Mas, para quem quer ter uma ideia de preço, pode entrar lá no site solazerpiscinas.com.br/promoção. Todo mês tem uma promoção especial lá, a gente coloca os valores, descrito direitinho o que é por conta do comprador, o que é por conta do cliente, e isso é muito bacana. Dessa maneira você já consegue ter uma ideia, mas para o orçamento personalizado, entre em contato por direct, por favor, tá bom? O Zúnio Ângelo tá perguntando também o valor, né? Por gentileza, entre em contato via direct, a nossa equipe responde para você. Valores, preços, tudo certinho, tá bom? Nós vendemos só o vinil colocado, tá, Rose? Nós vendemos o vinil colocado até 250 quilômetros de Atibaia. Porque é necessário tirar medidas profissionais. Não dá para você tirar a medida, mandar pra gente e a gente mandar produzir o vinil. Depois não vai dar certo. E também colocar o vinil precisa ser um profissional, tá bom? Obrigada.
Pessoal que está chegando agora, por gentileza, envie as perguntas para mim pelo ponto de interrogação, porque senão elas vão subindo e a gente se perde, tá bom? Fica na lateral direita, embaixo, lá embaixo, ó, lateral direita embaixo. Tem um pontinho de interrogação, é só você clicar lá, vai aparecer o espaço para você escrever sua pergunta, tá bom? Então, a Maria tá perguntando se a gente troca o vinil em Goiânia, né? Não dá, tá bom? Nós atendemos até 250 quilômetros de Atibaia. As demais regiões do país, nós atendemos via e-commerce, solazershop.com.br, com fornecimento de equipamentos, acessórios, produtos. A Roberta Andréia perguntou o seguinte: olá, uma cascata de parede de 60 centímetros tem padrão exato de altura ou não? Não, não tem, Andréia. Essas cascatas de parede, elas têm que ser colocadas de maneira bem personalizada, né? De acordo aí com sua área e tudo mais. A única coisa que você precisa prestar muita atenção é o dimensionamento da motobomba. Você tem que ler direitinho o que o fabricante pede em termos de encanamento e de motobomba, porque senão ela pode não funcionar corretamente. Se você dimensionar mal isso, depois você vai ficar lá com a cascata pingando, sabe? E o bonito é aquela cascata funcionando direitinho. Obrigada por sua pergunta. O Jorge falou o seguinte: já que você não consegue falar o valor, pode passar percentualmente o vinil das outras. Eu vou passar das que nós trabalhamos, tá, Jorge? Nós trabalhamos com piscinas de vinil e concreto armado. O concreto armado, ele é o único sistema construtivo oficial para se colocar azulejo, pastilha ou pedrijal, revestimentos no geral, tá? E as piscinas de fibra, nós começamos com elas lá em 1986, só que em 2012 nós tiramos de linha por não acreditar na qualidade dela mais, tá? Ela foi sofrendo muitas mudanças no decorrer dos anos e a qualidade ficou muito a desejar. Então, nós tiramos de linha porque nós só trabalhamos com produtos que acreditamos mesmo e que acreditamos na qualidade. Então, por exemplo, uma piscina de concreto armado e uma piscina de vinil, a de vinil é 50% do valor, tá? Vamos dizer que uma é 100 mil, a outra é 50. Espero ter te ajudado, muito obrigada. Ah, aqui não dá para saber o nome, né? Minha piscina tem vinil 07, canos de PVC marrom. Posso instalar um aquecedor? Então, os aquecimentos que nós trabalhamos, que são dois, né? O solar e o trocador de calor, não necessita de outro tipo de encanamento. O único aquecedor que necessita de canos de cobre é o a gás, porque é água fervendo. Só que em piscina de vinil não é recomendado usar o aquecedor a gás, tá bom? Então, você pode instalar aí na sua piscina o aquecimento solar ou o aquecimento com trocador de calor, tá bom? São dois tipos de aquecimento muito bacana. Espero ter te ajudado. A Michele perguntou o seguinte: o aquecedor elétrico de passagem deve ser instalado em tubulação específica, pode usar. Então, aí você precisa ver com o fabricante, tá bom? Como nós não trabalhamos com esse aquecedor e não sabemos do qual você está falando, que eu saiba, o único aquecedor que necessita de canos de cobre é o a gás. Mas vai saber se lança, porque hoje as coisas mudam muito rapidamente, né? Então, eu não posso falar para você de um produto que eu não conheço, tá bom? Vê direitinho com o fabricante, se é possível ou não. Obrigada, Michele, por sua pergunta.
Pessoal, vocês que estão entrando agora e querem mandar pergunta para mim, por gentileza, usem o pontinho de interrogação. Fica na lateral direita, embaixo, tá bom? É só clicar ali, você vai escrever sua pergunta e eu vou compartilhar com todo mundo e responder. Assim eu vou respondendo por ordem de chegada e não me perco. Dá para responder para todo mundo, tá bom? A Vivian Soares, boa noite. Olha eu aqui, sou sua fã. Obrigada, Vivian. Você tá sempre aqui conosco, né? Se tiver pergunta, pode mandar, tá bom? Pessoal, e podem mandar pergunta. Tem gente que tem vergonha, né? Ah, não vou mandar essa pergunta, é muito comum, ou não tem essa. Podem mandar qualquer tipo de pergunta que a gente responde, tá bom? Vocês não são obrigados a saber. A gente está aqui para isso. Como faço para entrar no site Só Lazer? solazerpiscinas.com.br, tá bom? E o e-commerce solazershop.com.br. Se você quiser ir no site por causa da promoção que eu falei, aí lá você vai ver. Naquele menuzinho já vai ter lá a promoção, tá bom? Tá para você ter ideia de preço. O Pipo perguntou o seguinte, o local exato da construção da piscina vocês também têm? Então, projetos arquitetônicos, que eu creio que é o que você está falando, nós não fazemos, tá? Que é ir lá na sua casa, projetar a piscina de acordo com a casa, de acordo com a churrasqueira. Isso daí quem faz é arquiteto, tá? Então, nós, assim, boa parte dos nossos clientes não tem isso daí. Ali, juntamente com os vendedores, eles já chegam lá com a decisão, que era uma piscina tal tamanho, mas quem posiciona no terreno é o cliente, tá bom? Ou através de um projeto de um arquiteto, ou através do que ele queira mesmo. Espero ter ajudado, obrigada por sua pergunta. Jorge Viriato perguntou o seguinte, eu moro na praia, o meu terreno tem lençol freático. Acha que a piscina de vinil suporta? Ô Jorge, no litoral nós trabalhamos da seguinte maneira, nós vamos cavar o buraco até da água e vamos construir a piscina dali para cima. Então, na maioria dos terrenos que são no nível do mar, não sei se lá onde você mora você já deve ter visto. Você já deve ter visto umas piscinas que ficam acima do nível. Elas ficam normalmente 50, 60, 70 acima do nível, né? Às vezes o cliente fica com uma preocupação, mas não vai ficar feio, não vai ficar esquisito? Não fica, tá? É só usar a criatividade. Por exemplo, você pode fazer a piscina para cima, um murinho de arrimo, um murinho, né? Uma mureta, não é nem muro de arrimo, porque é um pequeno muro de 60 centímetros em volta e colocar taludezinhos de grama em volta. Essa é uma maneira de solucionar aí esse complicador aí do litoral, tá bom? Outra maneira seria contratar uma empresa que faz rebaixamento de lençol, mas isso ficaria inviável financeiramente, é algo muito dispendioso, né, para o cliente. Então, não valeria muito a pena. Obrigada por sua pergunta e por você participar aqui conosco. Priscila, vou responder sua pergunta, mas deixa eu ver aqui, porque a hora que compartilha ela corta, né? Eu vou ler por aqui. A Priscila perguntou o seguinte, pretendo fazer uma piscina de vinil, porém gostaria de saber quando eu for fazer a parte estrutural, posso aguardar quanto tempo para fazer a colocação do vinil. Então, o ideal é o seguinte, até uns 6 meses, tá? A gente aguarda. Tem cliente que a gente esperou um pouquinho mais porque a obra estava muito crua ali em volta
E assim, a gente só manda produzir o vinil quando o cliente solicita a colocação, porque se fosse deixar o vinil pronto lá na empresa, não convém que ele fique muito tempo dobrado ali, meses, ou até um ano dobrado, não convém. Mas como a gente só vai mandar produzir a partir do momento que você ligar lá na empresa, falar agora eu quero colocar o vinil, aí a gente manda produzir, porque o nosso estoque de vinil, ele fica na fábrica em rolos de vinil, não são piscinas prontas, né? Então tem essa vantagem. Mas aí não pode ser muito mais que um ano, porque senão pode danificar ali os dispositivos que vão ficar expostos ali, sem água, sem nada. Mas até um ano dá para esperar, tá bom? E é até recomendado, dependendo de como está a obra em volta, né? Senão o pessoal estraga a piscina. Se tiver muito cru, né? Aqui você complementou, né, a pergunta. O Lopes perguntou se a gente faz piscina em outros estados. Lopes, nós fazemos até 250 quilômetros de Atibaia. E as demais regiões do país, por enquanto, nós atendemos através do e-commerce com fornecimento de equipamentos, acessórios e produtos para piscinas e saunas, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Para você que está chegando agora, por gentileza, envie sua pergunta pelo ponto de interrogação. Fica na lateral direita, lá embaixo. É só abrir ali e escrever a sua pergunta que a gente responde. O André, não é pergunta, né, André? Só boa noite. Boa noite para você também. Obrigada. Vamos ver. Por enquanto não chegou mais pergunta, gente. Se vocês tiverem perguntas, mandem para mim. Se não tiver pergunta, é porque vocês já sabem tudo e não precisam de mim aqui. Quem tá chegando agora, por gentileza, envia a pergunta pelo ponto de interrogação. Fica na lateral direita, embaixo, tá bom? Uma pergunta que eu recebo bastante nas redes sociais e eu até agora não entendi o porquê. Tem bastante clientes perguntando: o skimmer em uma piscina é obrigatório? E na verdade eu não entendo o porquê dessa pergunta, porque o skimmer é um acessório muito bacana. O skimmer é uma coadeira automática de superfície, né? Eu não sei se vocês já viram, é um buraco assim na borda da piscina, né, grande, e tem uma cestinha ali. Então, através de sucção, aquela sujeira que fica boiando em cima da água, tá? Na superfície ali, folhas, normalmente onde tem muita folha, é praticamente para esse tipo de sujeira. Vai atrair para esse buraco e vai ficar ali para você remover. Não é um item obrigatório, é um item opcional, tá bom? Um item que vale muito a pena, é um acessório que o custo dele é bem acessível e vale muito a pena ter. Principalmente o lugar com muitas folhas, árvores, né? Vale bem a pena adquiri-lo. O Júnior perguntou o seguinte: piscina em lugar que não entra caminhão? Piscina é alta. Então, Júnior, você está falando de piscinas de fibra. Este é um dos motivos, tá? Fora a deficiência na qualidade, que nós não trabalhamos mais com piscinas de fibra há muitos anos. Eu sempre conto que em 1986, quando a nossa empresa começou há 35 anos atrás, nós começamos com fibra, tá? E trabalhamos muitos anos com fibra. Só que com o passar do tempo, a qualidade do material começou a ficar ela deixou de ser espessa como ela era, então diminuiu a espessura, diminuiu a qualidade do material, nós tiramos de linha. E também por outro motivo, pela dificuldade de acessar essa piscina
aos locais da obra, porque os terrenos começaram a diminuir um pouco, os muros começaram a ficar mais altos, né, pela segurança ou pela falta dela, e era muito complicado, então nós deixamos de trabalhar, tá bom? As piscinas em vinil não têm esse transtorno, porque elas são construídas no local, elas são feitas em alvenaria. Após essa alvenaria estar pronta, nós tiramos as medidas dessa alvenaria e mandamos produzir o revestimento em vinil exatamente no tamanho da alvenaria. E colocamos, então não tem esse tipo de transtorno, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o vinil, pergunta em inbox, eu mando para você algumas matérias nossas a respeito, bem específicas sobre o vinil. Obrigada por sua pergunta. A Vivian perguntou o seguinte: o financiamento pelo banco funciona como? Funciona assim, Vivian. O pessoal vai te mandar uma ficha onde você vai preencher os dados. Nós vamos lançar esses dados num sistema que nós temos, né, online do Banco Santander. E rapidamente, em 5 minutos no máximo, sai ali a aprovação ou a reprovação desse crédito, tá bom? É bem simples. Obrigada por sua pergunta, por sua participação. A Jerusa quer saber o seguinte: um projeto, vocês fazem o desenho da piscina conforme o espaço? Não, projeto arquitetônico, isso daí, Jerusa, chama-se projeto arquitetônico, que é você desenhar a piscina ali conforme tudo que está em volta dela, né? Conforme a churrasqueira, conforme a casa, é um projeto arquitetônico, isso nós não fazemos, tá bom? Esse é trabalho de arquitetos. Obrigada por sua pergunta. O André perguntou o seguinte, eu vou ler antes de compartilhar, porque pergunta grande, não aparece inteira. Boa noite. Para a piscina dentro de terreno, cuja não consigo escoar a água por causa do declive, ou através de passagem, servidão por terreno do vizinho, como fazer a manutenção da piscina? Então, André, mas deve ter escoamento ali. Você tem que pôr através de um ralo que vai para o esgoto, né? Porque a piscina, o que você tem que... Quando você vai aspirar ela drenando, isso é muito raro. É só quando ela fica demasiadamente suja. Senão você vai aspirar ela só filtrando e é pouca água que perde drenando, tá bom? Mas tem que ter um jeito, tem que ter uma saída, não tem como. O Alex perguntou o seguinte, boa noite, qual a principal diferença entre o aquecedor elétrico de passagem, né, deve ser o tradicional de passagem, e o trocador de calor? E quando cada modelo é indicado? O aquecedor, inclusive, se você for lá, Alex, depois, né, da live, vai nos destaques, sabe, lá em cima, aquelas bolinhas, tem um que chama aquecimento. Temos uma parte de uma live onde o gerente comercial da Fronterm explica direitinho qual é a diferença. A diferença básica é no custo mensal, no jeito que cada um dos dois funciona, tá? O trocador de calor, ele é 5 vezes mais econômico. Ele é elétrico também, mas ele é 5 vezes mais econômico do que o aquecedor de passagem. Então, assim, o custo inicial dos dois produtos tem uma boa diferença. Mas em pouquíssimo tempo, ali no máximo em 1 ano, esse custo já vai ser abatido, tá? Então, assim, não vale a pena. Esses aquecedores elétricos de passagem não vale a pena. O custo de funcionamento mensal é altíssimo. O aquecedor a gás também já está praticamente em desuso por causa do custo mensal. São valores, assim, exorbitantes que a pessoa desanima de usar.
Então, assim, o que a gente sempre fala, o melhor dos mundos é você ter o trocador de calor e o aquecedor solar juntos. Porque no Brasil, não sei onde você mora, mas se você mora aqui em São Paulo, você vai conseguir um bom rendimento do solar uns 7 meses no ano. Então, assim, mais da metade do ano, você não vai, o seu custo de funcionamento de um aquecimento para aquecer a água de uma piscina vai ser praticamente zero, porque é só uma motobomba de meio cavalo. E nos demais meses, se você é uma pessoa que usa a piscina mesmo em meses frios, você aciona o trocador de calor. Então, vale muito a pena você ter esse combo. É o melhor sistema que tem de aquecimento de piscina, é você unir o solar com o trocador de calor. Tá bom? Obrigada por sua pergunta. O Diogo perguntou o seguinte: na parede da piscina de alvenaria, eu preciso impermeabilizar antes de colocar o vinil? Então, a piscina de vinil, ela é construída em alvenaria e o vinil, ele faz 2 papéis na piscina: impermeabilizante e visual, né? No caso ali seria o azulejo. Então, ele faz esses 2 papéis. Então, a piscina de vinil não precisa ser impermeabilizada, tá bom? O vinil já é o impermeável dela. Obrigada por sua pergunta. O Walter Santos perguntou o seguinte: qual o tratamento que vocês recomendam sem o uso do cloro? Então, nós aqui da Solazer optamos pelo sistema de ionização, tá? Hoje existem alguns sistemas disponíveis no mercado, né? Tratamento alternativo, vamos dizer assim, né? Pessoa que não quer mais usar aquele tratamento convencional com cloro. E dentro deles nós escolhemos a ionização. Pelo seguinte, e a ionização de um equipamento que chama Pure Water, tá? Que é ionização com íons de cobre e de prata, tá bom? Que hoje em dia tem no mercado a maioria só de cobre. Esse tem os 2. Então, ele vai combater fungos, bactérias, algas e vai esterilizar a água. E também ele deixa um residual, mesmo com o equipamento desligado, a água vai estar tratada. Os demais tratamentos alternativos não deixam residual na água. Então, nós fizemos a opção em trabalhar com esse sistema e é muito bacana, viu? O pessoal gosta bastante. Obrigada por sua pergunta. Boa noite. Vocês fazem deck de alvenaria? Não, nós não fazemos o acabamento em volta no momento, tá bom? Nós tivemos que suspender as vendas no ano passado pela alta demanda de construção de piscinas, né? Para a gente focar nossa mão de obra na construção das piscinas. Obrigada por sua pergunta. O Dudu Bueno perguntou o seguinte: boa noite, é possível aumentar o tamanho de uma piscina de vinil? É possível, tá? A piscina de vinil é possível, sim. Normalmente as pessoas fazem essas reformas na troca do vinil, né? Porque com certeza você vai ter que trocar o vinil, vai mudar o tamanho da piscina. E várias pessoas acabam colocando uma prainha, porque daí no dia a dia, né? Ela percebe o quanto é importante você ter uma área mais rasinha para você sentar, para você ficar ali curtindo na piscina. Então, é bem comum, sim, essa reforma quando a pessoa vai trocar o vinil. Então, é possível, sim. Obrigada, Dudu, por você participar. Espero ter te ajudado aí. A Jerusa. Então, tenho que levar o projeto da piscina feito por arquiteto, engenheiro, daí vocês executam.
Jerusa, boa parte dos nossos clientes não fazem o projeto, tá? Arquitetônico. Eles já têm uma ideia, assim, na cabeça deles, porque eles mesma, a família ali mediu, ou então sabe o tamanho do quintal, tal, e juntamente ali com os nossos consultores, dão uma olhada nos nossos trabalhos e decidem ali o que vão fazer, tá bom? Boa parte mesmo não faz o projeto arquitetônico. Obrigada por sua pergunta. A Vivian perguntou o seguinte: tenho conta no Santander, fica mais fácil de aprovar o financiamento, né? Olha, provavelmente sim, né? Provavelmente fica assim, se você for uma boa cliente ali para eles, você sabe como que é banco, né? Os critérios deles são critérios deles. Bom cliente para eles é quem emprestou bastante e paga direitinho. Aí ele tem o seu histórico, né? Sabe que você é uma pessoa, já aconteceu de não aprovar alguns clientes, porque clientes que não tem costume de pedir dinheiro emprestado, então não tem histórico de bom pagador, porque não pega dinheiro emprestado, mas vai saber, né? O critério é totalmente do banco, nós não temos, assim, nenhuma interferência nisso, tá bom? O Alex, muito obrigada, ótima live. Obrigada a você, Alex, pela participação. Camilo, como fazer piscina orgânica? Piscina orgânica, será que o corretor mudou? Eu não tenho conhecimento, Camilo, me desculpe. Manda de novo ali no pontinho de interrogação alguma referência. Eu não sei o que é piscina orgânica. A Jerusa, tá ótimo. Então eu posso apenas levar a planta da minha casa. Ei, levar uma ideia, entendeu? Olha, eu tô pensando em fazer aí no nosso Instagram. A maioria não é 100% dos trabalhos que a gente posta, porque inclusive eu preciso dar uma explicação aqui, que uma cliente ficou chateada porque nós não postamos a piscina dela no Instagram. O que que acontece? 95% dessas fotos que vocês estão vendo aí, quem tira essas fotos é o técnico que está colocando vinil, que está montando casa de máquinas, que está ali trabalhando e também tirando foto, tá? Então, o que que acontece? Eles não são fotógrafos, é 5% só das obras que a gente contrata a pessoa para filmar e para fotografar. E muitas das vezes não fica boa essas fotos. Principalmente agora no inverno, que o sol ele anda muito baixo. Então faz muita sombra no período da tarde, né? Assim, na hora do almoço tá legal ali, tá bem em cima da legal, mas a partir das 2 horas da tarde até o final do dia fica muito baixo, dá muita sombra. Então quem é fotógrafo sabe que para você fazer uma boa foto onde tem sol e sombra é difícil. Então também a gente não pode postar uma foto ali que os outros clientes não vão entender, não vão conseguir enxergar direito, né? Então é isso, tá bom? A gente só não posta quando as fotos vêm muito ruinzinhas mesmo. Eles fazem o melhor deles, mas essa época do ano de inverno é complicado acertar em foto, tá bom? Você pode trazer sim, com certeza. Venha fazer uma visita, que a gente vai te atender com o maior carinho. O Diogo, quando vem para Portugal? Vou passear em Portugal, Diogo. Construir piscina, por enquanto, não. Mas eu pretendo ir logo. É muito gostoso aí. A Marta Paula
perguntou o seguinte: qual piscina dá menos manutenção? A de vinil ou de alvenaria? Eu creio que as duas requer manutenção, requer cuidados. Eu sempre falo nas lives o seguinte: tudo que a gente compra e adquire requer manutenção e cuidados, né? E a piscina de vinil é a piscina que tem uma manutenção mais simples que existe, que é o quê? Você tirar o vinil velho e colocar um novo, num determinado período. Vai depender muito dos cuidados que você vai ter com essa piscina. Se você cuidar direito... A minha piscina, por exemplo, a última vez que eu troquei o vinil foi em 2013, tem 8 anos. Ele tá perfeito, tá? E então, eu pretendo trocar daqui uns 2 anos também, porque eu gosto de vinil novo e tal, mas assim, daria pra mim ficar muito tempo com esse vinil. Então, se você der uma manutenção legal, não abandonar no inverno, né? Tá sempre cuidando ali, você consegue manter muitos anos legal. E a piscina de azulejo, o pessoal reclama muito da sujeira dos rejuntes, né? Dá muito mais trabalho, não na manutenção, mas na manutenção que eu falo de limpeza mesmo, da limpeza mensal, ela é um pouquinho mais trabalhosa. E um dia, quando você for trocar o azulejo, é bem mais dispendioso e mais trabalhoso, tá bom? Obrigada por sua pergunta. A Vivian quer saber se a simulação do banco é antes de fechar contrato. O ideal é antes, né, Vivian? Se a sua compra depender única e exclusivamente desse financiamento, a gente faz uma simulação antes, sim, né? Você define ali com o vendedor o que você vai querer. Depois, se mudar um pouquinho o valor, a gente consegue alterar lá no sistema sem problema nenhum. Mas o ideal é fazer antes, né? Porque vai que fecha o contrato, faz tudo e o banco não aprova. E você depende exclusivamente disso. Então, o ideal é fazer antes, sim. Obrigada por sua pergunta. O Roger quer saber o seguinte... O Rogério, desculpa, Rogério. Uma piscina de vinil tem a garantia de quanto tempo? São 3 anos o vinil, tá? A alvenaria, 5 anos. O vinil, 3 anos, contra defeito de fabricação. O meu amigo Cavalini, que sempre tá aqui participando. Boa noite, Cavalini. A Vivian quer saber o seguinte: o tempo que fez hoje, só o aquecedor solar aqueceria? Então, essa semana aqui tá quente, né? E assim, o aquecedor solar, ele precisa de um tempo para ele funcionar, né? Toda a água da piscina tem que passar pelo motor, passar pelas placas e aquecer. Fazer esse processo algumas vezes. Então, por exemplo, não adianta fazer um dia de calor na semana ou 2, né? Tem que sustentar ali um período bom de calor para ele poder funcionar, tá? Então, agora é agosto, essa semana aqui tá boa, mas semana passada tava super frio, as noites são super frias. Então, essa época do ano é difícil o aquecedor solar. E outra coisa, essa época do ano a gente gosta da piscina mais quente ainda, porque como tá um pouquinho frio fora, a gente quer a piscina mais quente ainda. Então, a gente fala, no inverno, o rendimento do solar não é legal, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Pessoal, vocês que estão chegando agora, por gentileza, enviem para mim as perguntas pelo pontinho de interrogação. Fica na lateral direita, embaixo, lá embaixo. Tem um pontinho de interrogação. Você abre ali, vai aparecer um campo para você escrever a sua pergunta. Aí eu compartilho com todo mundo e respondo na ordem de chegada, tá bom? Assim eu consigo atender todo mundo. Vou responder mais 10 minutinhos, tá bom? Agora são 8h52, a gente vai até as 9 horas, eu vou respondendo para vocês. O Wilson perguntou o seguinte: o trocador de calor
é muito mais eficiente, certo? Que o solar. Então, o trocador de calor, se ele for bem dimensionado, ele consegue te atender o ano inteiro, mesmo no inverno rigoroso que nem fez esse ano. Só que ele tem que ser muito bem dimensionado. Nas lives que a gente fez específicas a respeito do trocador de calor, a gente foi bem enfático em relação ao dimensionamento, tá? A pessoa que vai vender esse trocador de calor para você precisa que você responda um questionário. O tamanho dessa piscina, a região que ela está feita, o formato dela é fundamental também, a gente precisa saber. Na verdade, não é o formato, é o espelho d'água, tá? Então, na verdade, seria o tamanho e a profundidade que ela tem. Se você vai querer usar os 12 meses do ano, mesmo no inverno rigoroso, para que a gente dimensione corretamente. Então, dimensionando esse trocador corretamente, você vai ter um bom rendimento o ano inteirinho, tá bom? Obrigada por sua pergunta. O Fernando Santos. Qual é a melhor piscina, alvenaria ou fibra? Ô Fernando, bem essas duas nós não trabalhamos, tá bom? A Só Lazer Piscinas, ela só trabalha com piscinas, produtos e equipamentos que ela acredita, que ela testa, usa, acredita, confia, tá bom? E tem certeza da qualidade e da durabilidade. Nós trabalhamos com piscinas de vinil, na verdade elas são construídas e alvenaria revestida com vinil. E trabalhamos com concreto armado. Muita gente confunde alvenaria com concreto armado, tá? O único sistema construtivo reconhecido, normatizado pelo CREA, chama-se concreto armado, tá bom? Se você for lá estudar engenharia civil, construção de piscina para receber azulejo, concreto armado, tá bom? Então, nós trabalhamos com essas duas piscinas e são... nesses dois sistemas que nós acreditamos. 95% das nossas vendas são piscinas em vinil, tá bom? A Cleide Nogueira, né? Cleide quer saber o seguinte: qual é a diferença de custo da piscina de vinil com a de concreto, né? A piscina de vinil é 50% do valor de uma piscina de concreto armado, tá bom? Se uma custa 30, a outra custa 15, se uma custa 100, a outra 50, é mais ou menos nessas proporções, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Opa, roscou aqui. Consegui compartilhar. O Mendes, boa noite. Para uma casa com cachorro, 9 ao todo. Ah, você ganhou de mim, viu, Mendes? Você sugere o vinil? Então, nós aqui temos bastante cachorro também. São 5, né? Só que só uma que gosta de piscina e ela não entra sozinha, porque ela é pequenininha. E eu falo o seguinte, você precisa, assim, tomar cuidado com seus cachorros. Eu não sei se eles entrariam sozinhos na piscina, porque o problema de cachorro na piscina é eles caírem, né, acidentalmente ou entrarem, os mais apavorados, e depois não conseguir sair. Eles vão ficar se debatendo ali na borda e vai rasgar, vai furar. Mas se você educá-los, né, a entrar direitinho, sair direitinho, não tem problema nenhum. Agora, as cachorrinhas maiores daqui que nadavam, já ficaram velhinhas, já partiram. Mas elas aprenderam a sair pela escadinha, mas não entravam sozinha também, elas só entravam com a gente. Então, a gente conseguia administrar muito bem, nunca tivemos problema. E hoje também tem umas escadas especiais para cachorro, que não são escadas, são rampinhas. Elas são colocadas igual escada, sabe assim? Tem aquele apoio de colocar na pedra e tal, e fica uma rampinha para o cachorro sair.
Então, tudo isso vai ajudar. Mas se ele cair ali, desesperar para sair, pode danificar a borda sim, e pode provocar o afogamento do cachorro, que é o mais grave aí, né? Tá bom? Espero ter te ajudado. Obrigada por sua pergunta. O Gerson Trindade, passando somente para parabenizar pela live, a informação desmistificada fortalece o mercado. Concordo com você, Gerson. É verdade, a gente tem que ser bem clara, é o que eu procuro fazer aqui, falar de uma maneira bem clara, bem verdadeira, porque eu creio que o conhecimento compartilhado ele é muito melhor que o conhecimento para si mesmo, né? E o consumidor, quanto mais informado ele for, quanto mais ele souber o que ele está comprando, o que ele está pesquisando, ele tem essa liberdade, né? A verdade liberta. Então, aí eu acho isso muito importante. Obrigada por sua participação. O Miguel, qual o valor aproximado de uma piscina de 50 metros? Miguel, se você quiser ter ideia de preço, depois da live acesse solazerpiscinas.com.br/promoção. Lá vai ter os valores e os descritivos, tudo que é por nossa conta, tudo que é por conta do comprador, todas as regras ali, para você entender bem sobre o orçamento, tá bom? Obrigada por sua participação. E quem quiser um orçamento personalizado, é só pedir inbox, tá bom? Manda lá a solicitação, a nossa equipe vai entrar em contato com você. O João tá falando o seguinte: nos Estados Unidos as piscinas são feitas de concreto injetado com o jato de pressão e depois revestida com uma tinta especial. Acredito que seja epóxi. Então, eu acho que não é epóxi. Eu já vi esse tipo de piscina lá. É meio áspero, né? Assim, um pouquinho áspero. E um rapaz que trabalha com piscina lá na Flórida, um dia ele falou para mim o nome. Agora eu não lembro, mas não é epóxi. Aqui não chegou porque provavelmente não deva valer a pena, ou seja, um sistema construtivo muito diferente, ou muito mais simples, né? Do que o que a gente faz aqui, não sei. Não sei te responder, tá bom? Esse rapaz, ele falou que quando vier para o Brasil até o final do ano, ele vai lá na minha loja. Aí eu troco uma ideia mais profunda com eles e passo para vocês. Guilherme, borda infinita dá só para piscina revestida ou também dá para piscina... Ele escreveu fibra. As piscinas que nós estamos falando aqui, Guilherme, são piscinas de vinil. Fibra são aquelas prontas que você vê na estrada, compridonas. Aquelas lá são feitas com molde. Aquelas lá não existe a mínima possibilidade de você personalizar. E são piscinas que nós tiramos de linha desde 2012, porque nós não acreditamos mais na qualidade delas. Agora, as piscinas em vinil, que são as que nós trabalhamos, dá para fazer com borda infinita sim. Fica muito bonito. A borda em si, a queda e o coxo de captação de água são em pastilha, são em concreto, tá bom? Mas fica muito linda. Depois você dá uma olhada nos stories, nos destaques, que são aquelas bolinhas ali bem em cima no perfil, e tem uma bolinha que chama borda infinita. Você clica lá, tem fotos de piscinas em vinil com borda infinita que nós fizemos. Você vai ver como fica bem legal. A Cleide Queiroz, live top, amei. Uma pessoa pobre tem condições de fazer piscina. Então, Cleide, o pobre e o rico, ele é bem, né? Para um é uma coisa, para outra é outra. Não vamos assim, colocar esse nome, né?
Pessoas simples, nós atendemos muito na Sol Lazer, tá? Eu não sei se é algo aqui só da nossa empresa, se todas as empresas têm essa experiência. Nós atendemos muito pessoas simples. E assim, pessoas que têm o dinheiro para pagar à vista. Pessoas trabalhadoras, sabe? Sem que trabalhar a vida toda e tem a casinha própria, tem o sítio, às vezes já é a segunda casa. E conseguem fazer piscina, sim. Eu acho que tudo depende muito do planejamento, né? E esse negócio de pobre e rico é muito complicado, porque às vezes a aparência é uma, as condições reais são outras. Eu não creio que esses clientes nossos, que são super simples e trabalharam muito para ter piscina, são pobres, né? Eles têm tudo ali. Então, são pessoas batalhadoras, como a maioria dos brasileiros, né? A maioria dos brasileiros, quando ele deseja algo, ele tem que sonhar, ele tem que planejar para depois ele realizar lá na frente. São poucos que nascem assim em famílias muito abastadas e ganham as coisas de mão beijada e muitas das vezes não dão nem sequência, né? Não conseguem nem aproveitar porque gastam, né? Sem valorizar. Tá bom? Então, com certeza, se você é trabalhadora, você planejando bem, você consegue ter uma piscina assim. Qual a potência do motor que vocês usam? Então, isso depende do projeto, tá bom? Cada projeto é um filtro, uma motobomba. Aí depende, tem projetos que tem mais que uma motobomba, quando tem hidromassagem, quando tem cascata, além da motobomba do filtro, a gente coloca outra para ficar mais potente, para funcionar melhor. Então, não tem um tipo de motobomba só, tá bom? A Vivian quer saber se a gente faz a simulação sem compromisso. Fazemos sim, tá bom, Vivian? Conversa com o nosso consultor, faz um orçamento e ele faz a simulação para você sem compromisso, sim, com certeza. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar, tá bom? Como eu falei para vocês que eu ia ficar até 9 horas com vocês. Eu agradeço a participação de cada um de vocês. Muito obrigada por ficarem aqui comigo, espero ter ajudado todos. Hoje deu tempo de eu responder todo mundo, não tem uma pergunta aqui pendente. Mas, Patrick, por gentileza, fotografa para mim as perguntas, porque para a gente agradecer todo mundo que participou amanhã, tá bom? Obrigada pela participação de todos vocês, uma boa noite a todos e até mais. Tchauzinho, gente. Obrigada.